Alunos, olá, pais, tudo bem? Eu espero que estejam todos bem. Vamos a mais uma aula do Pense Matemática. Sou a professora Franciane e boa aula a todos. Vamos lá. Primeiramente, vocês vão acessar a plataforma do Pense Matemática ou Hub Educacional. Tudo certo? Para quê? Para realizar a atividade F1, ok? Essa atividade, ela não precisa ser enviada via WhatsApp, não precisa bater foto e anexar no clipe da escola, não, nada disso. Simplesmente vocês vão acessar o Pense Matemática e vão realizar a atividade, ok? Eu vou estar recebendo um relatório pela plataforma de quem está realizando e participando das atividades sugeridas. Vamos lá para o nosso tema de hoje? Números. Vamos lá. Números. O que vocês, crianças, quando vocês pensam, quando a gente diz assim, hoje nós vamos ver números, o que vem a ideia na cabecinha de vocês? Números. Mas o que são números? Para que servem? O que que eles nos dão? Olhando esses números todos, 0, 7, 4, para que servem esses números? Se eles existem, eles servem para alguma coisa. Será que tudo é número? Tudo ao nosso redor, o nosso mundo é número? Tudo ao nosso redor é número? Sim, sabemos que sim. Então, o número, ele serve para indicar ou identificar, né, a quantidade. Mas quantidade, professora? Quantidade de quê? Pode ser uma quantidade de seres. Seres? Mas que seres? Seres humanos, animais, plantas, ok? Indicar uma quantidade também de coisas como dinheiro, roupa, brinquedos. Indicar a quantidade também de posição, ok? Se chegou em primeiro lugar, em segundo lugar, terceiro, né? Ou posição de localização, qual é a sua localização nesse momento? Posição em uma fila, né? Quando se mantém uma organização. E os números ainda, eles têm suas funções. E quais são as suas funções? Então, além de ele ser um número natural, por que natural, professora? Porque ele é simples, ok? Tudo que é simples é natural. Então, chamamos de números naturais ou número natural. Ele tem quatro funções. A primeira é a contagem, ou seja, contar 1, 2, 3, 4 de unidade em unidade, 10, 20, 30 de dezenas em dezenas, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 500, de 100 em 100. Tudo bem? A prof estava brincando. Também tem a função de código, ou seja, de codificar, ou seja, o que que é esse código? O que que é isso, galerinha? É aquilo que é escondido através de linhas. Eu já vou mostrar para vocês, tá? E também a sua última função é de medida, ou seja, para medir algo. Quilômetro, medir metro, né? Quilômetro, metro, comprimento, altura, largura, até horas, né? Quantas horas eu levaria daqui até Ibirama? Comparar distância entre tempo e espaço? Isso tudo é a função de um número. Vamos refletir um pouquinho? Números, então, são quantidades. Isso! Números são quantidades. E tudo, então, onde vivemos, existe números? O que que vocês acham? Sim ou não? Sim! Muito bem! Olha só, quando a gente fala contar, por exemplo, né, através dos números, você vai contar quantas maçãs
Eu estou dando um exemplo. Há dentro de uma caixa. Eu já estou fazendo uma reflexão com vocês, uma comparação, certo? Então, eu estou comparando quantidade com números, ó. Contagem de maçãs de dentro de uma caixa. Ou contar quantas pessoas moram em seu bairro, ou na sua rua, ou dentro da sua casa. Quantas pessoas existem dentro de casa? Irmãos, pais, né? Quantos animais de estimação você possui? Ou vizinho, ou um parente, gato, cachorro. Tem gente que tem papagaio, né? Tem gente que tem tartaruga, coelho, enfim. A prof tem um cachorrinho só, tá? Então a prof não tem muito o que contar, só tem uma unidade, um cachorrinho. Então, os números, como eles representam quantidades, eles também identificam as coisas. Como identifica, professora? O que é identificar? A gente pode identificar dinheiro, a gente pode identificar roupa, brinquedo, mas como assim? Como estamos falando de números, estamos falando de quantidade. Quantos dinheiros, quantas notas de 50, por exemplo, tem? Quantos dinheiro eu possuo? Quantos dinheiros você tem lá no seu cofrinho? Quantas roupas amarelas você tem? Quantos brinquedos? Quantos carrinhos? Quantas bonecas? Quantas Barbies você tem? Ok? Então, essa é a identificação das coisas. Então, através da identificação, você consegue fazer identificar um produto no mercado, por exemplo, pelo código de barras. Lembra que eu falei do código? Galerinha, código é isso aqui, ó. São essas linhas aqui. Vão lá na cozinha, dá uma corridinha, dá um pause aqui no vídeo, corre lá na cozinha, peguem uma caixa de leite, um pacote de macarrão, qualquer coisa que vocês vê lá da mamãe e dão uma olhadinha se vocês não vão ver um código desse. Isso aqui, código, na verdade, ele serve para identificar o produto, porque nós estamos falando em identificação. Então, eu estou identificando o produto e esse código, ele é uma combinação de números com letras, tá? Nesse caso, esse código aqui, às vezes vai ter só letras, às vezes vai ter só números. Normalmente, eles colocam números e letras. Tá fechado? Entenderam? Então, essas barrinhas, só vai aparecer as barrinhas e daí depois, quando o mercado faz que ela passa lá na maquininha para ver, né, o preço e quanto que a mamãe vai pagar no mercado, por exemplo, aí esse código aparece e identifica o produto que é. Pode ser uma caixa de leite, pode ser uma caixa de suco, pode ser um chocolate, uma bolacha, enfim, o código serve para identificar o produto. Outra forma de identificação seria o CEP. O CEP nada mais é que um código de endereço postal, ou seja, é um número que facilita a entrega para os correios. Pode ser uma carta, quando a mamãe e papai compram algo, né, pela internet, que não está ali na loja naquele momento que ele compra pela internet, e o que a loja vai mandar pela correspondência, então essa correspondência, a localização é identificado pelo chamado CEP. CEP é código de endereço postal. Então, que nem a prof. Aonde a prof mora, tem um CEP. O número do CEP aqui é 89182000. 89182000, que é o CEP da cidade, ou seja, do município onde a prof mora. Tudo bem? Conversem com o pai de vocês, perguntem qual é o CEP da cidade onde vocês moram. Quem mora em Birama, quem mora em Presidente Getúlio, enfim, a localidade aonde você se encontra. Tá ok? Então, o CEP, que seria código de endereço postal, serve para localização da sua cidade.
Dentro da localização, nós vamos encontrar mais algumas coisas que eu já vou falar. Nós temos também o CPF e o RG, ok? CPF, na verdade, todo ser humano, ou seja, chamado de cidadão, por que cidadão, professora? Porque pertence a uma sociedade. Quando a gente pertence a uma sociedade, nós somos chamados de cidadão. Então, eu sou uma cidadã, você é um cidadão, e assim por diante. E nós temos um número que nos reserva e que nos preserva como um cidadão, ok? Que seria o CPF, né? O CPF é um cadastro de pessoa física, ou seja, é um número, tá? Que cada pessoa contribui-se quando nasce com esse número. Desde quando ele nasce, ele já possui um CPF. Tudo bem? E o RG, costumamos dizer, ou seja, que é um registro geral, costumamos dizer que é um documento mãe, tá? Por que documento mãe? Porque ele dá poder para existir o CPF. Então, o RG, ele identifica cada pessoa, ou seja, ele representa cada pessoa no espaço aonde vive. Então, é através do RG que eu contribuo com o meu CPF. Ou seja, eu vou ter dois números que vão me acompanhar desde quando eu nascer até quando eu não existir mais nesse espaço onde vivemos, ok? Todos os seres humanos têm isso. Acompanhem com esse número, né? São acompanhados com esse número na sociedade, ou seja, no espaço onde vivemos. Esse é um exemplo, por exemplo, aqui, ó. Muitos têm ainda, possuem CPF não agregado ao RG. Pedem para o papai, para a mamãe mostrar para vocês em casa como é que é o CPF nesse modelo e quem já tem o CPF agregado, ou seja, quem está com o CPF junto já no RG, tá? Que seria a carteira de identidade, a gente chama, né? De identificação, por isso, identificação. Então, quem não sabe escrever ainda, que é muito pequenininho, né? Não assina. Ele simplesmente, ele coloca a sua impressão digital, é colocado uma foto, e no outro lado, no outro verso, né? Desse verdinho aqui, ali vai a data de nascimento, o dia que você solicitou essa carteira de identidade, né, no dia que a sua localidade, onde você nasceu, aonde você está morando, a sua nacionalidade, se você é brasileiro ou não. Então, e agora, faz bastante tempo já, o que que aconteceu? Eles tiraram esse CPF e estão agregando aqui para ficar num documento só, por isso que chamam de documento mãe. Muitas pessoas ainda não têm o CPF junto com o RG, ok, alunos? Mas pedem por curiosidade para olhar do papai e da mamãe se o CPF já está dentro do RG. Olhem as fotinhas do papai e da mamãe, dão uma olhada, vê. Quem já tem, a galerinha aí que já tem, parabéns. Dão uma olhadinha no de vocês. Para quem já conhece, fica bem mais fácil. Falando em números, eu solicitei na aula anterior, lembram que vocês batessem fotos, fizessem registro da foto aonde vocês estão morando, ok? Na localidade onde vocês moram. Esse númerozinho aqui, ele não ficou tão nítido, mas acredito que é o número 600. E o que vocês vão fazer com esses números? Quantos números são? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O que que vocês vão fazer com esses números? Vamos lá para a atividade? Com os números apresentados anteriormente, faça a atividade no caderno. Qual caderno? No caderno do Pense Matemática, ok? Organizando os números em ordem. Número 1, crescente.
Crescente vem de crescer. Então, do menor para o maior. Vocês vão organizar esses números do menor para o maior. Tudo bem? A número 2 é em ordem decrescente. Decrescente é ao contrário. Se antes era crescer, agora é diminuir. Muito bem. Então, vai do maior para o menor. Daí vocês vão ver quem é o maior e vai colocando do maior para o menor. Ou seja, quando vocês realizar a atividade 1, é só colocar o inverso na questão 2. Começar de trás para frente. Tudo certo? É uma dica que a prof está dando. Olha só, C vem de crescer, certo? Então não esqueçam, está aumentando. D vem de diminuir, então não esqueçam que está diminuindo, ok? E a número 3, lembra que eu pedi que vocês, para a próxima aula, tivessem uma folha, juntamente com caneta, lápis de cor, giz e régua? Então, vocês vão desenhar, né, a nossa rua, como se a gente morasse todos juntos, tudo bem? Então, vocês vão desenhar as casinhas. Quais casinhas? Essas 14 casinhas aqui. Desenhem do jeito que vocês quiserem, tudo certo? E não deixe de anotar os números delas em ordem crescente. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Vocês vão desenhar a rua, com régua, tudo bem? E vão colocar a casinha. Pode ser no lado direito, pode ser no lado esquerdo, direito, mas os números têm que estar em ordem do menor para o maior. Muito bem. E elas têm que aparecer bem coloridas, cada uma do seu estilo, não precisa. Vocês não têm que construir casinhas, todas elas iguais, que nenhuma casa é igual, né, gente? Então vamos lá, quero criatividade de vocês, tá? Quero ver se vocês entenderam que tem que ser do número menor para o maior. Qual número, professora? Não sei. Esses números aqui, ok? O número realmente da casa de vocês, certo? Ok?